tarde a todos. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês, esse convite desse grupo que é tão ativo, trata de temas tão importantes. Eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para divulgar uma luta que a gente vem travando, principalmente na nossa área, com relação ao uso da tecnologia para acesso a dados. Então, quando foi questionado, quando foi tratado o tema, quando me foi proposto o tema, em que se abria a questão de como a universidade pode contribuir com a sociedade, eu não poderia deixar de abrir mão de aproveitar essa oportunidade para divulgar essa questão que a gente vem trabalhando, não só no grupo de pesquisa, mas também com os nossos orientandos, com as pesquisas que nós realizamos. E nós acreditamos que aproximar o usuário dos dados é uma grande chance de mudança, um momento de ruptura de vários paradigmas que nós estamos encontrando agora e que cabe a nós, que estamos modelando este novo cenário, aproveitar essa oportunidade para tornar estes novos recursos, tornar este novo contexto mais acessível e realmente produtivo em termos de redução de desigualdade, acesso a condições, descoberta de direitos que as pessoas têm e por aí afora. Para pensar em dados, eu tentei sintetizar ao máximo, o tempo é curto, eu tentei sintetizar ao máximo e só fui buscar ali nos primórdios, nas cavernas, essa nossa luta, essa nossa ânsia por registrar os dados, essa nossa necessidade de estender a nossa memória para manter registrados os dados, para que nós possamos fortalecer as nossas relações. Até o próprio conceito de propriedade era uma das alavancas, um dos motes que levavam ao esforço de garantir o registro da informação através de dados, que ainda eram fixos, difíceis de transportar, Com essa tecnologia aí baseada na argila, que ainda não era no silício, esse tablet já registrava dados. E garanto que persistiu muito mais tempo a informação do que os nossos atuais. E essa evolução, então, partindo da tecnologia baseada em argila, a tecnologia baseada em vegetais, tecnologia baseada em animais, suportes animais, até chegarmos no ápice da tecnologia baseada na celulose, tivemos alguns grandes saltos, como, por exemplo, o uso de tipos móveis. Nossa, que resgate é esse? A importância que cada um desses saltos representou para as mudanças e o impacto que isso causou nas relações humanas, ou como diz Castells, a penetração que essas tecnologias tiveram no tecido social, nos leva a crer que as próximas revoluções, as próximas mudanças, terão um impacto ainda maior, principalmente com a mudança agora do formato, da possibilidade de representar conteúdos em formato digital. Então agora nós passamos a uma nova oportunidade em que não é só o suporte, uma tecnologia de acesso, é a forma com que nós representamos o conteúdo, a forma com que nós registramos o conteúdo em um formato que permite o registro, a reprodução disso de forma muito fácil, muito ágil, e isso nos permitiu então ter acesso a uma grande quantidade de dados de forma cada vez mais barata, cada vez mais acessível e nos contextos dos mais variados possíveis. Tecnologia de acesso a dados, aliada à evolução da comunicação, nos permitiu um novo cenário. Agora, aquele conhecimento, aquele conteúdo representado em formato digital, além de poder ser reproduzido, de ser copiado, aliás, cópia e original se confundem nesse momento, nós podemos ter acesso a isso rompendo barreiras geográficas, barreiras temporais, e as tecnologias ficando cada vez mais acessíveis abrem um cenário ainda mais importante. Por quê? Formato digital, mais tecnologia acessível, tecnologia cada vez mais barata, mais disseminada para acessar esse conteúdo. Com a evolução da comunicação, nos permite um dos pilares, nos permite visualizar um dos pilares do que será esse novo cenário, que é a palavra-chave que a gente usa em redes, que é compartilhar. Compartilhar dados, agora, nos traz uma série de oportunidades que não podem passar em branco, não podem passar em branco.
É uma oportunidade ímpar que nós temos de transformar as relações humanas, de criar novas oportunidades a partir das tecnologias e desse acesso a dados. Em que contexto isso? Na própria sociedade isso já vem acontecendo e é muito perceptível. As relações entre as pessoas têm mudado de forma muito rápida. As gerações anteriores se sentem angustiadas diante das novas formas de se relacionar das novas gerações. Os mais jovens conseguem estabelecer vínculos de amizade com pessoas que nunca viram pessoalmente. Isso para as novas gerações é a coisa mais natural do mundo. Para as gerações anteriores é uma novidade, é algo que transforma a forma de ver, de construir as próprias relações do tecido social. Então, dentro da própria sociedade, você começa a ter a opção de compartilhar dados a respeito de fatos, de eventos, sem intermediação, sem um trabalho de filtro. Não temos mais aquele sujeito que servia de ponte para relacionar o acesso a quais dados será disponibilizado para quais públicos. Com isso, então, na própria sociedade, no próprio contexto da sociedade, esse compartilhamento de dados é uma grande oportunidade e já é algo concreto, se firmando cada vez mais. No contexto científico, nós temos um volume de dados cada vez maior. Quantas não são as possibilidades de reuso de dados que estão sendo perdidas por nós não estarmos compartilhando os dados no contexto científico? As pesquisas cada vez mais dispõem de fontes de dados, de elementos diminutos, como nanosensores, que eu posso disponibilizar, que eu posso colocar na natureza para obter dados, até grandes instrumentos que conseguem captar informações de grandes distâncias. Eles estão cada vez mais captando informações, então nós temos um acesso cada vez maior a dados. E se nós formos pensar no trabalho da ciência, no trabalho da pesquisa, essa parte da interpretação dos dados, que é o que geralmente nós divulgamos, é só uma parte do nosso trabalho. É só uma camada de todo esse trabalho que nós realizamos na ciência. Grande parte do nosso trabalho, que é a coleta de dados, que é a obtenção de informações, acaba ficando restrita ao próprio trabalho. Nós ainda não compartilhamos as próprias bases de dados que nós usamos para construir o conhecimento, para construir a nossa pesquisa. Então essa é uma outra área que precisa ser trabalhada, e nós estamos trabalhando, ou seja, disponibilizar não só a interpretação, não só as conclusões, não só o resultado da nossa pesquisa, mas compartilhar também aquela base que serviu de sustentação para a construção daquele trabalho. E na área das empresas, na área do negócio, será que isso também acontece ou vai acontecer? Não, já está acontecendo. Por quê? Apesar de ter a posse dos dados hoje uma questão de valor, representa muito, vale muito você ter posse desses dados. Cada vez mais as empresas, principalmente as que lidam diretamente com a manipulação da informação, com a divulgação da informação, querem disponibilizar as informações. É por isso que surgem as APIs. Nós temos a possibilidade agora de construir interfaces onde nós buscamos informações, buscamos dados diretamente nas bases de dados de grandes corporações da rede, da internet. Como, por exemplo, Facebook, Twitter, Google. O próprio Google tem recursos fantásticos para divulgar acesso às suas bases de dados, aquilo que hoje vale uma verdadeira fortuna para eles, mas eles querem isso. Por quê? Quanto mais empresas utilizarem a base de dados que eles disponibilizam, maior vai ser a relevância, maior vai ser o valor que a imagem daquela empresa reflete no mundo virtual. Então eles abrem a API, eles abrem a possibilidade que você tenha acesso. Então, na sociedade, no mundo científico, nas empresas, isso já acontece. Inclusive nas empresas, para efeito de tomada de decisão. Se eu quero gerir bem a minha empresa, se eu quero fazer com que a minha empresa tenha sucesso nas suas atividades, se eu quero que as minhas decisões sejam tomadas de forma adequada, eu preciso ter acesso cada vez mais
a um volume de dados que é difícil de tratar, né, sem o auxílio de equipamentos, de fontes distintas. Então, as empresas já se utilizam de dados, os gestores já se utilizam de dados para acompanhar, para controlar, para planejar como as empresas irão atuar e como serão tomadas as decisões. Mas e no setor de governo? Como é que isso tem acontecido? Será que o interesse tem sido o mesmo? O acesso a dados por parte do Estado tem sido valorizado, mas no sentido cidadão ou sociedade-Estado. Eles desenvolvem cada vez mais tecnologias para acessar os nossos dados. Porque isso é um recurso para nos conhecer, para que eles possam tomar melhor as decisões, para que eles possam controlar o recebimento, a arrecadação. Então, naquilo que realmente interessa ao governo, eles desenvolvem com uma velocidade incrível, com uma eficiência fora do comum. Então, informações sobre a sociedade ou da sociedade para o governo já tem, e muito. Mas e nós? Até que ponto nós estamos tendo acesso a esses dados? Até que ponto nós estamos nos organizando para ter uma visão de como está sendo gerida essa grande coisa pública, da qual nós somos donos também, da qual nós somos responsáveis? Até que ponto nós estamos nos responsabilizando pelas decisões que estão sendo tomadas? Então existe o quê? Existe a necessidade de compartilhar dados também por parte do governo. Não basta manter somente os dados e criar alguns canais, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. O que a gente defende é, precisamos agora de transparência. Já que eu posso compartilhar dados, eu posso obter o quê? Transparência com relação às ações públicas. Mas uma transparência cada vez maior, uma transparência real. Como é que eu obtenho isso? Não basta ter acesso a uma transparência passiva, como é o caso da proposta nessa última lei, que ficou um ano, uma fase lá de preparação, para depois ser regulamentada agora recentemente, e ainda atender com somente 2 artigos a transparência ativa. A maior parte da legislação desta lei trata da transparência passiva, aquela em que o Estado continua sentado em cima das bases de informações, das bases de dados, e somente disponibiliza aquilo que você requer, aquilo que você consulta, aquilo que você vai atrás. Essa transparência passiva depende de um pedido, depende de uma ação do cidadão. Isso gera uma série de questões ligadas a esse processo. Por exemplo, a questão da identificação de pontos de interesse da sociedade com relação a determinadas informações. O próprio governo pode tomar consciência de que uma determinada obra ou uma determinada decisão que ele tomou está chamando a atenção. E nem sempre isso é interessante antes que a investigação, antes que a análise da gestão esteja concluída. Outro ponto importante. Em alguns casos, está sendo exigido, inclusive, a identificação do próprio cidadão, como vocês viram agora recentemente, no caso dos salários, em que o cidadão tinha que se identificar e começa a receber e-mails, inclusive de ameaça. Olha, eu vou investigar você também, por que você quer saber da minha vida, o que é que está acontecendo? Então, o cidadão, isso já é um efeito, uma reação do próprio poder público contra a ação do cidadão. Então, o cidadão nunca pode ter que se identificar para chegar até essa informação. Por isso é que nós defendemos um outro contexto. É o contexto da transparência ativa. A transparência ativa é aquela em que o governo, como responsável pela custódia, como responsável pela manutenção daqueles dados, deve disponibilizar aqueles dados antecipando-se à demanda. Ele deve disponibilizar aqueles dados independente da solicitação. Por quê? Porque ele não terá como saber quem está consultando, quando está consultando. Grandes vantagens desse modelo. Independente de uma ação grande ou não da sociedade, você fica com a percepção de que está sendo visualizado. Você fica com a percepção de que o que está sendo feito não está mais dentro dos muros da sua gestão, e não está mais protegido na caixa preta da sua gestão. Aquilo pode estar sendo visto
por alguém da oposição, por alguém do Ministério Público, ou melhor, por um cidadão que mora próximo à obra e que está vendo que aquilo está sendo feito de forma inadequada e que pode, inclusive, ajudar agora o próprio gestor. Ele, o cidadão, pode ser dos olhos, ele pode agora representar o quê? Um ponto de vista do próprio gestor próximo à obra, para ajudar o quê? Criar um ambiente ecologicamente favorável aos bons gestores. Os bons gestores vão saber que terão a oportunidade de realizar boas obras, porque agora ele terá o cidadão ao seu lado. Ao contrário do que acontece, em que as obras, os dados sobre as decisões dessa gestão da coisa pública ficam ainda presos dentro do muro das limitações do seu escopo. O que acontece? Ele fica à mercê das pressões de grandes construtoras, de políticos que estão envolvidos e que querem levar aquela obra para o setor deles, ou que precisa financiar o partido. Todas essas pressões ficam ocultas. Nós, como cidadãos, não conseguimos acompanhar as pressões que esse bom gestor pode estar sofrendo. Não. Então, na verdade, o que nós estamos construindo não é um ambiente contra a corrupção. É um ambiente pró-ecologia, de um ambiente propício ao bom gestor. Aquele ambiente em que o próprio cidadão vai ser um fator de fortalecimento de quem tem boas intenções e de quem tem possibilidade de propiciar. Mas espera aí. Rapidamente, então. Como eu faço, então, para disponibilizar esses dados? Basta colocar os dados na internet? Não. O que tem sido feito? Além da transparência passiva, um grande erro que tem sido cometido é colocar os dados de qualquer forma, achando que isso já é uma transparência ativa. Não basta. Colocar uma imagem do que seria um relatório em formato PDF não resolve, porque eu, como cidadão, não vou ter como analisar esse grande volume de dados. A gente precisa trabalhar com dados estruturados dentro de um texto. Para uma análise, eu vou precisar identificar dados dentro desse texto, para que isso agora possa ser o quê? Tratável por máquina. Aí sim, a sociedade organizada pode usar os seus recursos para transformar isso em resultado, obtendo dados que devem ser primários, ou seja, eu preciso ir até a raiz dos dados, eu preciso ter os dados o mais detalhado possível. Esses dados têm que ser atuais, existem órgãos disponibilizando informações de 2, 3 anos atrás, não adianta nada. Esses dados precisam ser completos, não basta selecionar, tirando os dados sensíveis, não basta, não pode selecionar, e não discriminatórios, ou seja, eu não posso exigir que você se identifique para ter acesso a esses dados. Esses dados são públicos, eu não preciso me identificar para ter acesso a eles. Só assim, então, nós vamos ter dados abertos. Se eu atendo a esses pré-requisitos, eu tenho, então, dados abertos. Opa, então, dados abertos, né? Transparência ativa com dados abertos, eu tenho o quê? Um ambiente mais propício para a construção de uma cidadania mais ativa. Se nós, da sociedade, conseguimos construir um ambiente como o Linux, ambientes que conseguem concorrer com grandes corporações, nós conseguimos construir ferramentas para ter acesso a dados, construir visualizações. E como, então, agora a Unesp, fechando a pergunta que foi a origem da minha fala, como nós, do Programa de Ciência da Informação, e como nós, do Grupo de Novas Tecnologias, como a ciência da informação pode ajudar isso? Estudando, propondo soluções sobre como preservar dados, como melhorar a recuperação desses dados, como descrever arquivos de dados, como ampliar a carga semântica desses dados, como identificar os relacionamentos entre esses dados, o Linked Data, como tratar grandes bases de dados, que é o Big Data, que é o grande foco do momento, e como garantir a privacidade. Também não basta disponibilizar tudo. Só para fechar, por exemplo, não é tão importante divulgar o salário dos funcionários. Esse é o pior tipo de início que nós poderíamos ter na divulgação das informações, porque isso só interessa ao próprio governo. Não é aí que está o grande problema na ação ou no uso do dinheiro público, porque isso já é regulamentado. Os tribunais de contas já têm acesso a essa informação. Não é aí que está o grande problema. Os funcionários públicos poderiam ganhar 10 vezes mais, e se não tivessem outros pontos de vazamento no orçamento público, nós ainda sairíamos ganhando e muito. Então, as nossas pesquisas giram em torno desse contexto. Eu não poderia perder a oportunidade de divulgar essa nossa luta pelo acesso a dados. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição. Obrigado.